Quer um Café? Seja muito bem-vindo, eu sou Mariana Guazelli e amo tomar um café com quem tem boa história para contar. Hoje estou acompanhada do meu parceiro Rodrigo de Paula. Olá, Mari. Obrigado novamente pelo convite, estar aqui contigo. Que delícia, esse cara é um gênio. Em 2016, quando eu criei o Quer um Café, foi batendo um papo com esse cara. Verdade. E hoje estamos mais tecnológicos. Tá Podcast. chique, né? Tá chiquérrimo. Quer um café, Rô? Eu aceito. Por favor. Muito obrigado, Mari. Temos um convidado especial. Hoje é, hein? Ano passado, quando nessa mesa, Rodrigo e eu conversamos sobre retomar o projeto do Quer um Café e torná-lo um tínhamos um sonho. Primeiro convidado. É verdade, a gente mandei conversou. mensagem. A primeira pessoa que a gente pensou era esse convidado. Poxa. Aí, tiramos uma foto e eu mandei pra ele. Dia 23 de julho de 2022. Caraca, tudo isso? Sim, agora eu vou contar uma coisa que eu não te contei. É. Eu tô com um probleminha de saúde, talvez eu tenha que fazer uma cirurgia e eu vou ficar afastada um tempo. E eu tava, Deus, o que eu faço? O que vai acontecer? Continuo com o Quer um Café, gravo tudo, dou uma pausa, aviso. Fiz uma oração. Segunda passada, era umas 11 e pouco da manhã. Mas deu 15 minutos, eu recebi uma mensagem assim, ó. Nossa, não vi essa mensagem, tá de pé ainda. Você acredita? É o querido. Resposta de oração na hora. Então, hoje você vai conhecer um cara que é corintiano, pai do... que eu tenho um apelido, Bolota, mas é o Pipo, pastor da Igreja por Amor, um cara manso e humilde que transborda amor. Hoje eu vou tomar um café com... Victor Azevedo! Poxa, que alegria, que história maravilhosa. Victor, quer um café? Eu quero um café. Poxa, fiquei constrangido com a história, não sabia. Não, mas o teu timing de resposta foi uma bênção, porque foi uma No tempo resposta de certo, oração né? pra mim. Nossa, sério. Eu fiquei até arrepiado agora. Saiba que você foi a pessoa número 1 da nossa lista, né, Rô? Foi. E no fim a gente gravou, eu e o Rô. Verdade. Começamos nós. Poxa, de Começamos verdade. nós. Que alegria. Fiquei feliz de saber. E feliz de ter respondido sua mensagem. Sim. E sabe como foi? Eu vi alguém que fez um repost de um post seu falando sobre comunicação. E a gente já estava falando sobre isso na Por Amor, sobre a arte da comunicação e como a comunicação é importante. Que às vezes a pessoa tem uma boa mensagem, ela tem uma coisa legal para passar, mas a embalagem importa muito. E aí eu cliquei, e aí que eu vi que era você. Aí eu falei, pô, é a Mari, do monólogo e tal, e aí te segui. Quando eu te segui, aí quando você segue no Instagram, aparece, né? Depois em outro lugar lá nos directs. Então eu te segui, aí aparece como se tivesse liberado pra me mandar mensagem. Aí eu vi, ela me mandou alguma mensagem, vou ver. Aí quando eu cliquei, era o convite. O Thiago, aqui da Do It Live, recebeu, eu printei e mandei pra gente colocar aqui na tela pra você que tá acompanhando ver Brincou. essa foto. Tem que a máximo. foto que eu tirei com o Rodrigo aqui, ainda era outro fundo. O Thiago vai colocar. A gente vai ver Olha lá. Ah, brincou! Caraca, tava diferente, hein? Demais. Que legal. Foi esse dia que a gente fechou, que íamos começar o podcast e mandamos a mensagem pro Vitor. Que E aí legal. depois vocês vão ver também a mensagem do Vitor pra mim. Poxa. Ó, gente, ó. Olha lá a mensagem. Ah lá, gente. Que demais. E a Muito seguinte é a mensagem que eu mandei pra ele, ó, dia 23 de julho. Sensacional. Tudo no tempo Ah lá, certo. e já era aqui ou não? Não, né? Já era aqui, Já é que era esse aqui? fundo tava diferente. Ah, legal. Mas era exatamente aqui. Pô, muito legal. Prazer. Mari e Rodrigo, prazerzaço. De Prazer é verdade. nosso, de verdade. Feliz de estar Prazer. aqui com vocês. Tô feliz também. Victor, sempre eu peço pro pessoal trazer uma caneca, porque tem um motivo. E eu escolhi essa caneca do Friends, porque eu sei que você gosta também. Vira e mexe, eu tô acompanhando seus stories e eu vejo que você faz tanto Friends. Tá no fundo e eu reconheço porque eu sou super fã. Aham. E me conta, qual que é o seu personagem favorito? Ah, caraca, isso é difícil pra mim. Escolher o favorito, assim, eu não estava pronto pra essa. Preferia qualquer pergunta teológica, polêmica. Eu me sinto traindo as pessoas quando eu faço isso. Eu Mas amo assim, todos. Eu Muito também amo todos. Mas eu sou apaixonada mais pela Phoebe. Phoebe, você sabe que eu sempre falo pra Luísa, as pessoas não conseguem perceber
que a genialidade desse programa é a Phoebe. Eu amo ela. Ela é sensacional, mas se eu tivesse que ter um dia com uma pessoa ali do Friends, eu ficaria... Nossa, eu tô com muita dúvida. Muito bom, essa verdade. Talvez... eu acho que eu ficaria com o Joey. How you doing? Exatamente. Joey doesn't share food! Aham. Não, pra mim, ele é assim... Eu dou risada dele só dele aparecer, entendeu? Uhum. É. Você curte Friends? Meu, curto, não consegui engatar e virar fã assim da galera, dos personagens, mas, meu... Eu tinha muito diverti preconceito. Eu Sério? tinha muito preconceito. Aí um dia minha esposa falou, você precisa assistir o primeiro. Aí eu assisti. E é legal porque é curtinho, né? 20 minutos, 22 minutos. E você vai se engajando naquele negócio que você fica assim... A sensação que você tem é que você virou amigo dos caras. Das meninas, né? E aí... E a grande sacada da série é que parece que vai deixar de te surpreender. Porque você começa a conhecer tanto todo mundo que você fala, Sim. não vai surpreender mais, mas de repente... Te surpreendi E de de novo. repente é muito legal. Gosto muito, sou apaixonado. Incrível. Não engatei, não consegui, mas pretendo voltar a tentar ter uma diária assistindo, uma rotina vendo essa parada. E que é muito eu bom. posso fazer um asterisco interessante? Claro, Friends é uma das séries mais assistidas do mundo, né? sim. Não sei se a primeira, a segunda, talvez, enfim, tá ali no top 5 das séries mais assistidas do mundo. Aí a galera pegou e fez uma entrevista com a galera nova da nova geração agora, então até 16 anos. Colocaram essa galera, 16 menos, pra assistir. A galera não gosta. E a galera não gosta porque o Joe é machista, a galera não gosta Sim. porque a Rachel é essa mulher que as mulheres de hoje não querem, as meninas que estão se tornando mulheres não querem mais ser representadas naquilo, e as brincadeiras às vezes são meio, sabe, assim, Machistas, assim, não é muito legal. Sim, E eu li isso numa conversa sobre comunicação, que a comunicação ela é etária e cultural. Friends revolucionou a sua época, mas já está ultrapassado. Tamanha rapidez que o tempo está passando. sim. isso é E se o maluquice. comunicador não tiver atento à agilidade de como o tempo passa, ele se torna obsoleto a uma geração que está nascendo. Uau. E eu fiquei assim, não gostei, mas gostei, porque como alguém não gosta de Friends? Exato. É interessante. Pô, assista com misericórdia, vai. É provocador isso, né? É provocador. Mas é muito bonito, acho bonito. O que você gosta de assistir? O que te encanta em série, filme? O que você tem Então, consumido? Eu acho que eu tô tentando utilizar da série, porque eu sou um cara assim, eu gosto muito do que eu faço da vida. E se me deixar, eu faço o dia inteiro sem parar. Então, tudo que eu quero ver, assistir, ler é sobre, enfim, teologia, ciência social e tudo isso que envolve o meu trabalho, né, nesse sentido. Então, eu tenho tentado utilizar a série, esse momento, como um escape. Então, eu tô escolhendo outras coisas. Então, por exemplo, uma série que eu fiquei apaixonado, é Suits. Todo mundo tá falando sobre essa. eu preciso Pelo ver. amor de Deus, eu me não consegui apaixonei. passar pelo E primeiro capítulo, mas todo cara, mundo é diz bom sobre ela. demais, cara, é bom demais. E é muito boa mesmo, tanto que é a única série que eu assisti 2 vezes inteira. 2 vezes? 2 vezes. Na época, eu fazia triatlon ainda, então fica muito em cima da bike, Sim. né? E é no rolo e tal, então lá na sacada de casa. Então eu assisti 2 vezes a série inteira. Uau. Maravilhosa. Ontem eu terminei uma outra série da Amazon que se chama Os Donos de Kingston. Não Que é conheço. interessantíssimo, cara. E eu fiquei pensando, eu falei, ninguém inventa isso do nada. Esse cara existe em algum lugar. É como se o cara fosse o meio de campo entre a cadeia e os traficantes e a polícia. E ele ficasse... O trabalho dele é manter a paz. Porque se... E eu falei, pô, é verdade. Se a polícia fizer o que quiser, os caras entram em guerra. E se os caras fizerem o que eles quiserem, a polícia entra em guerra. E o cara fica fazendo uma administração ali das relações da polícia e do ladrão e do traficante, entendeu? É emocionante. 2 temporadas só, 10 capítulos. Amei. Terminei ontem. E também estava esperando sair a nova temporada do Manifesto. Aquela do avião do Netflix. Sim. Não sei se vocês viram. Pô, maravilhosa também. Gostei Não vi. muito. Eu vi os trailers. Gostei muito. Irado. Sem muito spoiler. Só os primeiros 5 minutos. Um avião some. E aqui na Terra passa 5 anos. E de repente, depois de 5 anos que o avião foi dado como perdido, ele aparece. Meu, é muito doido. É E isso é assim,
é quântico. Sim. Isso é quântico. E aí a galera do avião teve uma experiência de uma turbulência forte, mas para eles só tiveram a turbulência e pousaram. Só que quando eles pousam aqui já passou 5 anos. Absurdo. E aí começa a desenrolar uma história e todos os passageiros do avião ficam conectados numa voz universal. Assim, sensacional. E pra gente que gosta, eu gosto muito, eu fico vendo ideias, conceitos filosóficos, teológicos o tempo inteiro. Sim. E aí você fica, pô, isso é isso. Os caras estão querendo falar disso, pô, isso é disso. Só que assim, essa é uma série que eu já trabalho assistindo, entendeu? Então eu fico tentando fazer esses dois caminhos, assim. Você curte Interstellar? Amo. Porque você falou como Adoro. você cria esse paralelo com aquilo Adoro. que tu sempre estuda, vive, prega. Interstellar Adoro. é uma pregação absurda. Demais, demais. E fora a beleza do universo e a nossa pequena noção do que é mundo e universo e cosmos e criação, né? Sim. O Interestelar é maravilhoso. E esses dias atrás, semana passada, eu falei com a minha irmã. Falei, vamos marcar de a gente assistir de novo? Que irado. Porque são 3 horas de filme, né? Sim, é bem grande. E assim, assistir sozinho é legal, mas com companhia é melhor. E a Luísa não gosta. Não gosta de jeito filme nenhum. difícil. Ela não gosta desses filmes de universo, estrela, galáxia. Ela não gosta. Aí deixei O quieto. que mais você tem assistido, Rô? Eu assisto de tudo, assim. Coisas boas, ruins, pra dar uma... Como eu sou da área do audiovisual, É bom ver, né? eu preciso ver coisas ruins também pra Repertório. dar uma Exato. descarregada, sabe? Exato. Eu falo coisas, tipo, não são ruins, vamos me matar aqui. Tipo, Stranger Things. Não é ruim não. Bom, é Pô, é bom. bom demais, Mas pô. são coisas que a gente vê pra se divertir. É, e legal. ter o Passa tempo tempo. ali e tudo mais. Mas eu tô muito... Hoje, Vitor... Enfim, eu vou falar isso aqui em rede nacional, que agora com o Vitor é rede nacional. Tomei Ritalina aqui pra ficar mais focado na nossa conversa. E não me perder aqui em algumas questões importantes que eu gostaria de trazer. E a gente, nesse papo, já falou sobre geração, sobre tempo, o que acontece, né, com as novas gerações chegando. E eu me lembro de um tempo especial contigo. Eu poderia dizer que é um privilégio conhecer o Vitor Azevedo, né, antes de pastor, mas quando eu escuto as suas pregações, eu posso afirmar que a tua igreja conhece também o Vitor Azevedo. Não existe um personagem em púlpito, sabe? Então, desde a nossa primeira conversa, lá no outro escritório, pra gente falar lá sobre o seu casamento. Sim. A gente teve um bate-papo que foi incrível. A gente ficou ali horas conversando, passou super rápido. Foi um papo super bom. E eu lembro que uma das coisas que eu te falei é sobre como a atmosfera de quem nós somos muda conforme o tempo que a gente está vivendo. Então, antes de casar, as expectativas, os sentimentos nos transformam em um ser humano. E quando vem o casamento, a gente vive aquela festa, aquela celebração e passa, somos um outro ser humano. A gente muda, as atmosferas, elas mudam e vão nos formando uma nova pessoa, e vamos amadurecendo, e vamos crescendo e tudo mais. Quanto tempo mesmo já desde o casamento? Cara, 5 anos. Vai fazer 5 anos. E agora tu é pai do Pietro. Exatamente. E... Vai fazer 5 anos. E o que tu pode dizer do Vitor daquele tempo para esse tempo? A única coisa que sobra é um bom coração com motivação de agradar a Deus e amar Jesus. O resto morreu, nasceu outro, né? Acho que essas transições que a vida traz pra gente, da solteirice para o casamento, ou do casamento agora para estar casado e filho, é quase que uma... se a gente olhar bem, e tá aí a psicanálise para ajudar a gente a fazer isso, é um luto. Morre uma solteirice para nascer um homem casado. Morre um homem só casado e que antes fazia a vida ali girar em torno da relação com a esposa e agora nasce um outro homem. E você vai precisar aprender a lidar com esse desejo agora depois de nascer o Bolota, né? Ai, o Bolota. Ele é, assim, uma coisa fácil de desejar só ele. Fofo. Ti, coloca uma foto do Bolota pra gente ver. Ai, que vontade de esmagar. Ele é bem legal. Ai, meu Deus do Coisa céu. linda, Coisa gente. linda. Ele é maravilhoso. É muito lindo. Ele é. Então, assim, eu acho que muda mesmo. E eu acho que não só muda. Eu gosto dessa expressão do renasce.
nasce de novo. Nasce de novo, e vai nascendo de novo. E essa capacidade de nascer de novo, eu acho que é o que faz a gente flexível e atual. Então eu preciso estar na fase de hoje. Não adianta eu estar vivendo hoje querendo fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu casei com a Luísa, um dia depois que eu conheci você. Não posso. Aquela pessoa não existe mais. Não pode existir. Né? Então é aquele negócio, né, que pô, direto tô conversando com um casal e o cara olha pra esposa, a esposa olha pro marido e fala assim, pô, você vai continuar assim até quando? E o cara falou, não, mas quando você casou comigo, você sabia que eu era assim. E aí a pessoa, o parceiro ou a parceira olha e diz, então, eu sabia que você era assim, porque eu não sabia que você ia continuar assim depois de 30 anos. Né? Então, eu acho que faz parte o renascer. E tem fases ou momentos, um casamento, um luto mesmo, perder alguém, o nascimento de um filho, sei lá, tem vários acontecimentos que quem não renasce, trava. Se não renascer, trava. Fica ali. Dá 50 anos e a pessoa foi, mas a alma dela ficou. Então eu acho que é isso, é um renascimento, casamento, filho, várias coisas. Isso dá um papo grande, né? Uma provocação para a sociedade que parece que trava mesmo dentro dos tempos. Isso não é uma situação de 5, 10% da população. Talvez a gente pode falar que, sei lá, mais de 50% da população trava em um tempo da vida e fica nesse tempo, né? Vivendo esse tempo. Sabe que teve uma época, no começo do ano passado, que eu estava tendo crise de ansiedade. Num nível de ficar com falta de ar e chorar porque achava que não ia conseguir. Eu não conseguia me concentrar, aterrissar e ficar no presente. Você fez uma live logo no começo de janeiro, que foi uma bênção para minha vida. Foi na época do Liturgia do Ordinário, que a gente estava lendo no Clube do Livro. E você falava sobre o imprinting. Isso transformou minha vida. Até hoje eu faço esse ritual. Que legal. Então, os primeiros 5 minutos, condicionar a nossa mente. E o que você consumir nesse início vai ditar todo o resto. Ti, coloca pra mim, eu tenho um print seu que eu deixo nos meus favoritos. Porque se vira e mexe e eu não consigo e quero ligar o celular, eu dou uma olhada nesse print. Muito bom. Que legal. Fala um pouco do quanto a nossa mente gonga e o quanto esse assunto é importante ser falado dentro da igreja, o quanto a gente tem que condicionar os nossos pensamentos. E essa visão do como vai ser o nosso dia, o como eu quero que Jesus esteja acompanhando e visualizar isso. Eu acho que eu contei isso no Clube do Livro, que eu fui passar um dia de férias com a Luísa num hotel. E esse hotel, pô, um dos melhores hotéis que a gente já foi na nossa vida, assim. E aqui pertinho, em Mariporã. E tem tipo uma área do hotel que é um lugar que eles colocam animais que estão em extinção. Então, animais que estão correndo risco de acabar aqui no nosso país. Aí eles colocam lá. Eles guardam lá e tal. E alguns até voltam a procriar, né? Enfim. E eu sou apaixonado por macaco. Sempre gostei de macaco. Sempre. Cara, quer ver eu ficar entretido com o celular é ficar vendo vídeo de macaco. Eu morro de medo. Eu não consigo nem ver vídeo. Eu amo. Dou risada, acho sensacional, impressionante. Impressionante. E aí, eu sabia que nesse hotel tinha essa área e tinha macacos lá. Então a gente chegou e eu já tava muito ansioso pra ir ver os macacos. E aí chegamos lá, né, e logo de cara, a primeira coisa que você vê são os macacos. Cheguei lá, já aconteceu uma coisa interessante. Quando eu me aproximei, o macaco macho, ele meio que quis me pegar. Porque eu me aproximei muito rápido da fêmea. E macaco tem ciúmes. Real. E aí eu falei, nossa, que susto, porque eu fui me aproximando, ele tá na grade. Aí a mulher olhou pra mim, eu olhei pra ela, então, que você é macho, homem, e ele sente o cheiro, e ele tá protegendo a fêmea dele. Ele fez a mulher dele, a macaca, sair. Sair.
Eu já falei, não, sensacional. Muito bom. Não, maravilhoso. Isso é Muito bom. Ele fez, ela ficou lá em cima, assim, num galho, longe, ela tava pertinho. Sei lá, se comunicaram, ele mandou ela embora, meu. E ele ficou lá. Aí, beleza. Amei ali, fiquei ali, vi os macacos e tal, e fomos fazer o resto do passeio. De repente, tem um macaco junto com os papagaios. Aí eu falei, por que esse macaco tá aqui e não tá lá com os outros macacos? Aí ela falou uma coisa pra mim que eu nunca vou esquecer. Ela falou, porque esse macaco nasceu dentro de uma casa doméstica. E a primeira pessoa que pegou ele foi um ser humano. Então, ele não se vê macaco. Uau. Ele não consegue Como ficar com ser outros humano. macacos. Ele tem medo. É a mesma coisa de eu jogar você lá dentro. Caraca. Você vai ficar com medo. Ele tem medo dos outros macacos porque ele não se vê macaco. Cara, Caramba. aquilo me arrepiou. E mais, tá? Eu passei a mão nele, ele ficava pegando na minha mão, porque ele olha pra mim e meio que se identifica em mim. Porque a primeira coisa que pegou ele no colo foi um humano. E isso é o imprinting. Isso é o imprinting. É sua noção de realidade. É aquilo que diz pra você sobre você mesmo. É aquilo que gera em você identificação. E aí, quando você vai, né, para essa questão da liturgia, do ritual matinal, quando você acorda de manhã, você querendo ou não, você vai praticar o imprinting. Você vai fazer isso. E não poucas pessoas e não poucas vezes, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. Abrir celular, ler mensagem no celular, e aí começa. E aí aquilo carimba o seu cérebro. E aqui a gente está falando de ciência. Ele carimba seu cérebro de uma tal forma que durante o decorrer daquele dia, o seu cérebro vai ficar buscando aquilo, aquela identificação. Então, a minha fala é que se a gente guarda bem esses primeiros 5, 10 minutos do dia e carimba o nosso cérebro, a nossa alma, com aquilo que a gente quer se identificar, a gente tem muito mais possibilidade de, durante o dia, a gente ficar lembrando, ou a gente ser lembrado pela nossa própria alma, cérebro, daquilo que a gente marcou pela manhã. Então, eu tenho, assim, com muito apreço esse primeiro momento do meu dia. Depois que o Pietro nasceu, eu tive que me virar para isso acontecer, né? Cada dia é uma coisa, tem que fazer um malabarismo, mas é uma experiência, uma prática muito cara para mim. Se eu quero ser um seguidor de Jesus, eu preciso marcar isso no meu cérebro nos primeiros minutos do meu dia. Ó, eu fiz tem Muito mais de bom. 2 anos. O Muito Vitor bom. aconselhou, e eu Isso. mantenho até hoje. Eu coloco no despertador uma frase. Isso. Então, bom dia, minha filha amada. Isso. Bom dia, Isso. você é amada. Isso. É a primeira coisa que eu Isso. visualizo quando eu acordo. Já, opa, eu sei quem eu sou. Isso. Sou filha Já amada tatuou? de Deus. Já tatuou? Né? Eu lembro que na época eu falei também de colocar no plano de fundo. Fiz muito isso. Colocava no meu plano de fundo palavras e frases que me lembrasse de que não tem nada mais importante do que fazer essa marca no dia. E aí você vai ganhando uma vida devocional, né? E qual é a sua dica aí para quem tem déficit de atenção? Eu estava nessa live e comecei, né? Eu tava lá. Vou fazer meu momento aqui de ficar quietinho. Eu comecei, né? Aí eu falei, caraca, meu, tem uma conta para pagar, velho. Meu Deus do céu. Eu acho que... Tenho que ir pra academia. Eu tenho uma dificuldade muito séria de concentração real. Eu acho que o que eu diria pra você é usar a tecnologia a seu favor. O despertador, o lembrete. Essa do despertador é ótima. Isso é muito animal. Ó, você é minha filha amada, bom dia, filha amada, Deus está no comando do meu dia. Isso. Que da hora. Isso é muito bom. Que é a Eu primeira acho coisa que que é a se melhor lê, coisa. né? Eu tinha uma época, isso eu tinha, sei lá, uns 17 anos. Hoje eu tô com 28, então, pô, já tem 11 anos isso. Que o meu celular tocava de 10 em 10 minutos. De 10 em 10 minutos ele tocava. Eu ficava dando restart na contagem, sabe? E de 10 em 10 minutos eu falava com Jesus, nem que fosse 2 palavras. Então eu tava lá no meu estágio em engenharia na época. Cursava engenharia, fazia estágio, deixava meu celular aqui, ó. De 10 em 10 minutos ele vibrava. Aí eu só restart. Jesus, eu te amo, tô aqui. Será que tem alguma coisa que eu preciso prestar atenção agora e dar uma olhada? Irado, hein? Muito bom. Então acho que o ser humano é flexível, a gente é plástico, a gente se acostuma.
Se você falar, eu não gosto de frio, e vai morar na Nova Zelândia, no inverno, em 3 meses você se adapta. Porque é característica do humano, a gente é flexível. Então, a gente é flexível para aprender a viver distraído, e a gente é flexível para aprender a viver, sei lá, focado. Não sei se é a melhor palavra, mas intencionalmente. Ser intencional mesmo. Faz disso um exercício diário, né? Exatamente. Então, acho que a flexibilidade do ser humano é essa porta que a gente pode entrar e utilizar das tecnologias que a gente tem hoje para fazer lembrete. Rô, uma das formas que mais me ajudam a focar é escrever. E eu coloquei essa prática no período da manhã. Legal. Eu já escrevo tudo que tá na minha cabeça, eu falo que é a diarreia mental. Isso. E eu aprendi com o livro O Caminho do Artista. Você já leu? Já li, lindo. Você... Não consigo ler. Rodrigo, eu vi esse livro, tava ali. Não, é bonito o livro. E é esteticamente bonito, é lindo, né? Ficou lindo, eu adorei. Porque você colocar... Enquanto nós escrevemos, nós estamos mais concentrados. Exato. É Muito irado. Você ativa uma outra área do seu cérebro quando escreve. É quase que falar... você usa uma área, uma região do seu cérebro que é da intelectualidade, das palavras. E escrever é poético. Você consegue ser muito mais poético escrevendo do que falando. Irado. Muito verdade isso. Inclusive, tem uma outra prática que chama Lectio Divina. É a oração que os monges fazem. Impressionante, lindíssima. Costumo fazer, não poucas vezes. Que é você se debruçar sobre um texto pequeno e ficar só naquele texto por algum tempo. Depois você vai fazer uma espécie de silêncio contemplativo. Então não é só um silêncio vazio. É um silêncio contemplativo em relação àquilo que você acabou de experimentar do texto. Porque essa é a diferença. Ler a Bíblia é uma coisa, experimentar é outra. Né? Provar o sabor é outra. Então, não estou lendo esse texto aqui para aprender sobre Deus. Eu não quero aprender. Deus não é para ser aprendido. Inclusive, fazer teologia já é uma dissonância de termos. Deus você não entende, você experimenta. Então, para experimentar, você precisa de presença, atenção. Então, você lê o texto várias vezes, em voz alta, pausadamente e tal. Depois você faz um silêncio contemplativo. E depois você faz um silêncio de resposta. E depois você escreve uma oração a partir da sua resposta. Só que não é uma oração... é como se... Não é uma oração da intelectualidade. Então, por exemplo, uma vez eu estava praticando com um amigo meu... E aí, quando eu fui escrever a minha oração, eu disse, eu quero. Aí ele falou, não, Vitor, eu quero é ruim. Ele, tipo, tem essa parada no final. Se você tiver com um mestre assim, ele vai ler sua oração e vai falar, eu quero é ruim. Eu quero é muito ruim. Ah, eu quero. Não, eu desejo. Uau. Percebe? Muda muito. Muda. Muda o tom. Tipo, eu quero, é meio... Não, então, Jesus é o meu desejo. Sim. Então, você vai trocando o centro da sua relação com Deus... E trocando também o centro do seu afeto com Deus. Não só a relação, o afeto, o jeito que você fala, o jeito que você reage, o jeito que você escreve, ou o jeito que você ora, a partir desses imprintings. Então, é muito caro isso pra mim, mesmo assim, muito caro. Muito bom. E eu me percebo muito diferente quando por algum motivo eu não tô muito atento à prática, sabe? Eu me percebo Muda muito diferente. o comportamento dos dias, né? Eu me sinto muito diferente. Eu te mando aquela foto lá que eu print. Me manda. Com aquela cara assim, ó. Me manda. Ô, Vitor, deixa eu virar uma chave aqui. Eu tava lembrando de algo, tu disse quando você tinha 17 anos, contou a história. Lembrei de algo que aconteceu comigo aos 18, que foi marcante para um desejo de vida e propósito também de caminhada naquilo que eu faço. E aí eu fiquei muito curioso para saber de ti, assim, através da minha experiência. Eu vi um comercial da Johnnie Walker. Não sei se você se lembra, mas faz muito tempo, né? São 16 anos esse comercial. Mas era um Android, em época que não existia a inteligência artificial. Quando que é isso aí, você sabe? Ano certinho? 2006. Em 2006 esse comercial foi lançado. E o Android, ele passeava por um jardim, por um lugar muito bonito e tal. E aí ele tinha um texto ali completamente provocativo. E ali no final ele falava sobre ele ser imortal, mas que nós também podemos ser imortal. Basta fazer uma coisa notável. Eu gostaria de saber
Se é um desejo imortalizar um nome para um tempo, para uma geração, e o que seria essa busca por essa coisa notável na sua história, em quem você é, naquilo que tu faz, naquilo que tu tá realizando nesses dias para essas gerações, para tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a tua história. Cara, eu acho que eu já fui muito mais revolucionário nessa resposta do que eu sou hoje. Se você me pergunta isso 5 anos atrás, minha resposta seria uma, completamente distante da resposta que eu tenho hoje. A Por Amor me mudou muito. Me tornar pastor de uma igreja local mudou muito a minha concepção do meu papel, do que Deus espera de mim e todo esse negócio. E o Pietro me mudou muito. Então, desde que o Pietro nasceu, eu penso muito nisso, que a única coisa que eu quero, e de verdade assim, diante de Jesus, é que o meu filho, ele olhe para mim e quando ele tiver a idade para raciocinar logicamente e fazer uma leitura histórica do meu tempo e da ação que eu tive no tempo que eu vivi e tudo isso, que ele olhe para mim e fale, caraca, meu pai, eu quero seguir os passos do meu pai. Não ser pastor, não, os passos do meu pai, na coragem, na solidariedade, no desejo de servir seu tempo, no desejo de ser protagonista no seu momento, no desejo de viver o dia. Eu não quero ser o pastor de 10 anos atrás, eu quero ser o pastor para amanhã, né? Então, eu penso muito nisso e não consigo pensar em outra coisa. Eu quero me tornar imortal nesse sentido, que meu filho tenha orgulho de falar de mim. Mas não como o pai que não erra, perfeito, pelo contrário. Mas como o pai que se sujou com a guerra, entendeu? Tipo, Incrível. meu pai ficou na arena, meu pai não fugiu. Quais eram os assuntos delicados da época do meu pai? Meu pai não fugiu. Ah, mas meu pai teve medo de perder. Não teve medo de perder. Não teve. O que ele teve? Coragem. E os erros? Tá aqui todos eles. Meu pai deixou escrito pra mim. Me contou todos. Mas é meio que assim, esse é meu desejo hoje. Eu não consigo pensar outra coisa mais. Se fosse antes, nossa, aí é revolução, não sei o quê, o avivamento, Deus, o descer, sei lá. Hoje eu só quero isso. Isso é muito bonito. Lembro disso porque um dos momentos importantes que a gente vivenciou juntos também foi a saída do Caixotinho e o início da nova igreja, do novo tempo. E aí teve até um momento ali, um dos dias de culto, eu olhei pra ti e falei, caraca, Vitor, você tem noção do que tá pra acontecer? Do que tá por vir? E era isso, era um outro tempo, um outro momento, um outro Vitor vivendo aquele... o negócio era outra coisa. Era outra coisa, né? E é muito legal porque eu falo, né? Era outra coisa e o mesmo coração. Sim. E que o meu desejo é manter o mesmo coração nas outras coisas que virão. Sim. Né? Mas é isso. Naquela época eu lembro, fazia a fila em volta do quarteirão da igreja, assim, mó loucura. Galera, os vizinhos achando que era balada, porque é muito jovem na fila, só pode ser balada, mas aqui não pode ter balada. É bairro residencial, enfim. Eu cheguei aí no Caixotinho. Incrível. Era uma roda, aquele pessoal cantando, uma presença, foi maravilhoso. E eu sou poramoriana há um pouco mais de 1 ano e meio. E como comunicadora, é impossível não observar essa qualidade em você. Primeira pregação, lembro até hoje do tema, Manso e Humilde. Fui com a Ana Paula, da Naturê. E o que me chama muita atenção nos seus discursos são... Bom, é muito coeso, muito fácil de entender e o teu repertório. Você faz muitas citações, você lê muito. Da onde você encontra inspiração para escrever as mensagens? Porque você vem com a Bíblia e aquilo flui de uma forma tão natural e prende a atenção pela forma com que você fala, com que você anda, com que você faz os seus gestos, com que você modula a sua voz, mas principalmente me chama a atenção as referências e o teu repertório. Como que é o seu tempo de leitura? Como que você escreve uma pregação? Como que você rascunha esse reino? Legal. Eu fui encontrando o meu jeito, né?
eu lembro quando eu comecei a pregar frequentemente, eu tinha mais ou menos também uns 17 anos de idade. Eu começo a falar semanalmente em algum lugar. Então era quase que semanalmente. Uma vez por semana eu estava falando em algum lugar. E eu ia para apresentar o projeto do Por Amor a uma Vida, que era o que as pessoas pediam para mim fazer. Então, Vitor, vem aqui, apresenta o projeto e depois dá uma mensagenzinha pequenininha. Tipo, fala 20 minutos do projeto e dá uma mensagem de 5 minutos. Era assim. E eu ia, né? E na época eu escrevia tudo, né? Escrevia tudo. Aí depois você já não escreve tudo mais, o que você quer falar, você já vai escrever os tópicos e tudo isso. E aí você vai gostando daquilo, e eu fui sentindo que tinha em mim uma identificação muito grande com essa parada da comunicação mesmo, para além da pregação, comunicar bem, falar direito, ser claro, ter linha de raciocínio, começo, meio e fim, que eu me apaixonei e fui atrás de outras fontes, fui beber de outras fontes, fora da igreja. Então fui ler outros autores, comunicadores, entender a lógica do TED Talks, que é uma parada que foi uma revolução e ainda é. Esse livro eu li. Eu também. Eu li eu também. Tenho. Incrível. E aí, tipo, fui entrando nessa, da comunicação, a arte da comunicação. E aí, dentro da arte da comunicação, entra a arte de você saber falar sobre um tema que é amplamente complexo. Deus. Sim. Tipo, beleza, uma coisa eu falar desse copo. Tem começo, meio e fim aqui. Como ele começa, por que a gente inventou o copo e tal. Outra coisa é você falar de Deus. Tipo, como é que faz isso, né? E fui me apaixonando e fui encontrando o meu jeito de fazer, e fui encontrando minhas referências. Fui encontrando pessoas que falavam sobre Deus de um jeito que eu gostava de ouvir. Outras que falavam de um jeito que eu não achava legal falar. E aí comecei a perceber que eu gostava de um sermão menor, mais rápido, e que essa geração é mais rápida. E aí eu fui me adequando e fui me tornando o que eu sou hoje, né? Então eu brinco muito lá, o Thiago tá aqui de testemunha. Passou de 25 minutos, tá demorando. A gente não tem mais que isso hoje com essa geração. Então eu fui me aperfeiçoando. E para isso, se você quiser, isso é Steve Jobs, ele fala que a simplicidade é o que há de mais profundo. Sim. Nada é mais profundo que o simples. Porque se o cara for só simples e o cara não sabe o que ele tá falando, todo mundo percebe. Pô, esse cara decorou isso aí, tá falando isso aí decorado. Verdade. Não era o que acontecia com os mestres da lei, os fariseus da época? Exato. As pessoas ouviam eles falando e falavam, pô, legal. Aí vem Jesus e fala a mesma coisa. Aí elas olham umas para as outras e dizem, mas quando ele fala... Uau. Tem um negócio, não tem um negócio? É diferente. Ou senão, o caminho de Emaús. Quando Jesus parte o pão e aí, enfim, os olhos dele se abrem, Jesus some e tal. Eu acho lindo esse comentário que os discípulos fazem. Eles olham uns para os outros e dizem, enquanto ele falava no caminho, não queimava o nosso coração. Então, tipo assim, eu não posso falar ideias, porque nem todo mundo quer saber minha ideia. Eu tenho que falar com a sua alma, porque é só na sua alma que o coração borbulha. Então, eu fui indo por esse lugar. Eu preciso falar com a alma das pessoas que estão no auditório da Por Amor. E para eu falar com a alma das pessoas que estão no auditório da Por Amor, eu preciso primeiro saber o que a Por Amor está perguntando para não responder aquilo que eu estou querendo responder e não aquilo que a Por Amor está perguntando. Então, eu sou muito assim. Então, o que a Por Amor está perguntando? É isso. Então, quais são os meus teóricos? Quais são os livros que eu tenho sobre isso? Pô, não tenho nada, então vou fazer a ligação para os meus mestres. Pô, sobre esse assunto, o que eu preciso ler? Aonde está essa referência? E sou viciado em rodapé de qualquer livro que eu goste muito. Então, por exemplo, quando eu li Tish Warren, A Liturgia do Ordinário, eu conheci o James Smith. A Liturgia do Ordinário é uma interpretação para leigos do James Smith. A Tish Warren faz um trabalho de interpretar um doutor em teologia que tem uma linguagem complicada, complexa, uma leitura mais difícil. Ela simplifica aquilo. A Tish Warren está do início ao fim da Liturgia do Ordinário baseada em James Smith. E aí eu percebi e fui atrás do James Smith. Me apaixonei profundamente.
Só que o cara já não tem mais 2, 3 livros, ele tem teses publicadas. E aí eu vou atrás, você vai atrás, você vai atrás, você vai atrás, você vai indo atrás. Então, é muito assim, é encontrar sua veia. Para mim foi isso, eu encontrei minha veia, como eu quero falar, o que eu quero comunicar. Eu não quero ser um pregador de ideias, eu não quero fazer doutrina no domingo da Por Amor. Não é para isso. Para mim o sermão é uma experiência com Deus, tem que ter sabor, tem que ter gosto, tem que ter um sabor. Não pode ser, aprendi isso aqui. Não, isso aí você aprende na escola. Tem escola de terça, tem escola de quarta, vai lá aprender. O sermão é outra coisa, você tem que ter um sabor aquilo ali. E aí, para isso ter um sabor e ser simples, porque o reino é das crianças, e penso muito nisso, que uma criança precisa entender o que eu estou falando, eu preciso ser profundo no que eu estou querendo propor. E uma pessoa que não lê bem, não fala bem. Uma pessoa que não tem clareza na leitura, não vai ter clareza na comunicação. Uma pessoa que não tem repertório de palavras, você percebe, a pessoa não... Então, assim, sou muito chato com isso. Muito chato com isso. E quanto mais você vai se capacitando, mais chato você vai ficando. Mas dentro de tudo isso, me mantenho sempre com humildade no coração e pedindo a Deus que eu nunca perca o temor de fazer um sermão e de ter uma pregação. Mas é muito isso para mim, o meu repertório. Eu sou um amante da leitura, faria isso se eu fosse ou não fosse um pregador. Mas como pregador, me sinto obrigado a ser profundo nas minhas referências e a fazer lógica nas referências que eu faço, né? Porque não faz sentido nenhum. Eu falar, então, eu li esse livro, aí esse cara fala XYZ, e aí na mesma pregação eu cito esse cara aqui. E esse cara fala contra o XYZ. Então, tem uma linha de raciocínio, de coerência teológica. Você sabe onde você começa, onde você termina. Você sabe qual que é o coração da sua mensagem, qual que é o braço da sua mensagem, qual que é a perna da sua mensagem. Então, eu sou muito crítico a isso. Eu pego muito pesado comigo, mas no bom sentido, assim, da palavra. Gosto muito. Pra mim, se eu tivesse que fazer uma coisa o resto da minha vida, ia ser abrir a boca. Que demais. Eu aprendi a me comunicar melhor fazendo o curso com a Mari. Ela tem um curso chamado Eu Sou, que me quebrou, assim, o medo de falar em público. Sério? De trocar ideia. Esse momento aqui nunca aconteceria antes desse curso que tivemos de 3 meses, assim, que é um curso de teatro e tal, e ali desbloqueou vários medos meus. Foi bem importante mesmo. E aí eu te escutando, né, eu tava me perguntando, me questionando, pregar também é um estilo de arte? E aí eu vou continuar pensando, o meu pensamento aqui, e provocar mais uma pergunta, porque no âmbito da arte, a gente se questiona muito o quanto a gente realmente causa transformação na sociedade. E nós causamos transformação na sociedade. Estávamos há pouco falando sobre como as primeiras memórias do dia podem nos influenciar durante todo aquele dia. E a arte, ela causa isso nas pessoas, né? Se elas veem lá um grafite X, aquilo faz elas refletirem, mesmo que elas não estão atentas a isso. A música que elas estão escutando está, de algum modo, também transformando o dia delas. Uma fotografia, uma novela influencia uma sociedade, um filme influencia uma sociedade, e nós somos influenciados o tempo todo por arte. E a pregação, para mim, também é uma forma de arte dentro de uma linha aqui, essa como tu estava compartilhando comigo. E a minha pergunta é possível mudar alguém? E a primeira é sobre pregação é arte. A pregação é arte, sem dúvida. Sem dúvida. Para mim, a pregação é uma arte. E ainda mais nesse lugar. Aula pode não ser arte. Sermão é arte. Pregação é arte. Gerar experiência a partir de um discurso é arte. Gerar conhecimento, não. Pode ser talento, dom, capacitação. Agora, você colocar sabor na alma de uma pessoa, colocar experiência, arrepiar uma pessoa num auditório, todo domingo, isso é arte. Isso é arte. Então, sim, a pregação é arte. E, inclusive, se uma pessoa for muito minuciosa e perceber o meu sermão, ela vai perceber que é quase que uma arte desenhada mesmo. Eu desenho. Meu sermão é um desenho.
Então você perguntou como é que eu faço meu sermão? Eu desenho meu sermão. Eu não escrevo. Meu sermão é um desenho. E é um desenho porque é isso. Ele é arte, é uma arte. É um quadro. Sim. É um quadro. E a segunda pergunta, se eu posso mudar alguém? Bom, não acho que eu posso mudar alguém. E Jesus também disse para mim que eu não posso mudar ninguém. O que Jesus me garante é que eu posso lançar sementes e orar a Deus para que a semente encontre uma terra fértil. Mas mudar alguém, não. Não acho que eu possa. Não acho que o sermão possa fazer isso. Eu acho que o sermão pode te aliviar, ele pode te arrepiar, ele pode te emocionar, mas te transformar, depende. Porque pode cair no terreno pedregoso, que está preocupado demais com a vida e está querendo dinheiro, pode cair num terreno cheio de espinho, porque as preocupações da vida estão sufocando você, e pode cair numa terra que não tem raiz, não tem profundidade, e a semente não dá fruto. Isso aí é a parábola do semeador, né? Nas palavras de Jesus. Então, mudar alguém, não. Mas isso é importante. Foi bom para mim assumir isso uma época. Eu falei, pô, parece que eu falo, e poucas pessoas realmente, assim, entendem o que você está falando, encarnam aquilo e se tornam uma espécie de encarnação da pregação, sabe? Da mensagem. E eu ficava, pô, será que... O que acontece, né? E aí um dos meus mentores falou assim pra mim, Vitor, mas você tá querendo ser melhor que Jesus, pô? Pô, Jesus ficou com 12 caras lá e quando ele tá sendo crucificado sobrou um. Todo mundo foi embora. Verdade. Ninguém ficou, ninguém entendeu. Aí quer usar Jesus, às vezes, como o maior comunicador de todos os tempos. Como assim? Ninguém entendia o que Jesus falava. Verdade. As pessoas terminavam de ouvir Jesus e olhavam umas para as outras. Né? O que está acontecendo aqui? O que é isso? Sim. E aí depois Jesus tinha que explicar para os discípulos a sós o que ele estava dizendo. Agora, é claro que é um mestre de contar história, um mestre de promover imagem. Então, nesse sentido, um baita professor. Quer comunicar? Produz imagem. Quer comunicar? Produz emoção. Ó, um pai tem 2 filhos. Você quer falar que Deus é amor? Vai no pai e no filho, pô. Tem emoção ali, tem afeto ali, enfim. Então, assumir que muitas vezes o meu sermão vai ser só um alívio para alguém, foi bom para mim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que é amador para quem é artista, né? A gente quer realmente ver aquilo que a gente está escrevendo, aquilo que a gente está expressando em arte, em coração, em mente, aquilo que Jesus tem inspirado a essa mensagem a ser dita para uma geração, enfim. E eu me frustrei muito, né, também, nesse lugar. Fala, pô, não estão entendendo, não está sendo compreendido o que eu tô querendo fazer. Dizer, fazer e melhorar a sociedade. Mas aí... A última, minha aqui, antes de você vai. Porque é uma parada, né? Tipo, como nós, então, enquanto artistas, querendo ou não, você aí como um pregador, sendo uma referência à frente de uma igreja, uma figura pública também, com ideias, com convicções e também influenciando, né, pessoas de várias gerações. É uma ansiedade minha para esse tempo, Vitor. Como você tem visto a sociedade, como a gente pode ver com certa urgência uma transformação nessa sociedade através daquilo que está sendo gerado nessas semanas, nesses domingos ali de pregação, de conversa, dessa troca, dessa semente, né, sendo lançada, essas reflexões sendo colocada aí na mente das pessoas. Como você tem visto isso e como você reflete sobre isso também? A gente tem até uma expressão na Por Amor que a gente fala que a gente precisa ser uma cidade dentro da cidade. Que é assim, Jesus não falou pra gente ir lá e converter o imperador. Vai lá no César, converte ele e aí o César tem que ser crente. Jesus não falou pra gente fazer isso. Jesus falou, ó, o que vocês vão fazer é construir uma cidade. E essa cidade vai ser uma cidade de luz dentro da cidade. Então é como se dentro da cidade de São Caetano do Sul precisasse existir uma outra cidade chamada Por Amor. E aí, essa cidade chamada Por Amor ilumina. Nas palavras do Luther King, faz consciência crítica. Irado. Nas palavras de Jesus, na cidade, as pessoas se organizam maior e menor. O poderoso, o menos poderoso, o fraquinho. O que é fraco tem que submeter ao que é forte.
Elas se organizam de maneira hierarquizada. Se organizam de uma maneira em que a Mari vale mais que o Rodrigo porque ela produz mais. O Rodrigo vale menos porque ele produz menos. A Mari dá mais dinheiro para a cidade do que o Rodrigo, então eu vou ter mais atenção com a Mari do que com o Rodrigo. A cidade lá se organiza assim. Aí Jesus olha para os discípulos. A sensação que eu tenho é exatamente essa. A imagem que me vem é: Jesus está olhando, e você sabe que na época contemporânea de Jesus, a casa do César era no lugar mais alto da região. Então ele achava o lugar mais alto para construir a casa dele, para as pessoas, quando procurarem o que há de mais alto na cidade, encontrem a casa do César. E eu imagino muito Jesus assim, ó, na cidade, eles se organizam assim. Muito bom. E aí ele vira: mas não será assim entre vocês. Demais. É como se tá Jesus, São Caetano do Sul, que é a cidade onde a Por Amor tá, São Paulo, e a Por Amor, e Jesus aqui no meio. E ele olha e fala: ó, São Paulo se organiza assim. Não pode ser assim entre vocês. Não pode. Então, quando eu quero saber e perceber e medir o fruto, a consciência daquilo que a gente está fazendo, está produzindo no mundo, eu nem olho para cá, eu só olho para Por Amor. Eu olho para o meu público-alvo, vamos chamar assim dentro dessa conversa. Para quem que eu fiz isso aqui? Para eles. Então eu preciso olhar para eles. E eu penso muito isso. Se aqui entre nós não está acontecendo do jeito que é aqui, vamos seguir esse caminho. É por aqui que a gente precisa continuar. É por aqui que a gente continua construindo essa política de Jesus, esse jeito de Jesus fazer as coisas e tal. Então eu lido com essa ansiedade de querer mudar tudo assim. Primeiro, nem Jesus fez isso. E Jesus não disse que eu devo ser o Messias. E segundo, sendo muito honesto, onde eu procuro o resultado daquilo que a gente está fazendo. Porque às vezes você só não está olhando para o lugar certo, porque sua arte está dando muito resultado. E aí você está procurando o resultado em outro lugar. Isso é muito incrível. Você tem que procurar o resultado no lugar certo. Você fez para quem? Isso é muito incrível. Como? Né? Qual que é seu público-alvo? Né? Porque não adianta. Você não vai achar resultado aqui do que você fez para cá. E aí você fica frustrado, entendeu? Pô, não serve de nada o que eu faço. Não, pera aí, pô. Calma. Vai lá, ó. Vai lá. Naquelas pessoas, você vai ver que tá dando fruto. E é interessante isso, né? Que demora muito para aparecer uma semente que deu certo. Verdade. Victor, o que temos para este ano? Para esse ano? 2023, temos 6 meses para frente. O que podemos esperar da Por Amor e do Victor? Olha, eu tô querendo focar bastante nesse segundo semestre em falar sobre oração e fazer cursos disso, que é um pouco do que eu estava falando aqui antes, da primeira pergunta, do imprinting e tal. Então eu quero fazer muito isso, esse segundo semestre. Uhum. Inclusive ontem eu estava vendo na agenda para perceber qual a melhor data para a gente marcar a primeira turma. E é curso mesmo, oficina, é prática. Né? Vamos orar junto, porque tem gente que não ora porque não sabe orar. E aí fala, pô, todo dia eu venho aqui, fico 5 minutos aqui, mas não sei o que falar, não sei o que orar, isso aqui tá valendo de nada. E não é assim. Tem um jeito de orar. A tradição da igreja ensina a gente a orar. A gente tem 2000 anos de fé cristã. Eles têm como ensinar a gente esses 2000 anos. Só precisa ver. Né? Então eu estou muito focado em fazer isso. E como Por Amor, isso está para além da Por Amor. Quero meio que deixar isso como uma contribuição do Victor para além da igreja. Como Por Amor, eu estou feliz que a gente parece estar chegando num lugar onde todos os ministérios que a gente considera ser necessário para fazer aquilo que a gente está fazendo já existem hoje na Por Amor, só que ainda não está funcionando. Então, para Por Amor, o nosso desejo, eu falava disso ontem com o Thiago, é que até setembro, outubro, todos os ministérios estejam ativos. É quase que isso mesmo, né? Tem uma cidade e tem os ministérios da cidade. E cada um cuida de uma coisa. Subdistrito. Exatamente. Tem o Ministério da Cultura, tem o Ministério do Meio Ambiente, tem tudo isso. Sim. E que todos eles estejam funcionando ainda esse ano. Porque a Por Amor tem pouco tempo, ela tem 5 anos e já viveu coisa demais. Eu brinco, eu falo, pô, esses 5 anos cansou 20, pô. Com pandemia no meio, um monte de coisa no meio.
Parece que tem 20 anos, mas não, só tem 5. Caraca, é nova mesmo, É muito né? novo. Sua filha Verdade. tem quantos anos? Sim, vai fazer 5 em fevereiro. Exatamente. Tipo, o que que uma criança dessa... Sim, tá aprendendo a expressar os desejos agora, Exatamente, sabe? exatamente. É ganhando rosto agora. Sim, Se parece com quem, sim, sabe? Vai ganhando o rosto que vai ficar nela pra sempre. sim. Até então, vai mudando, cara. O Pietro parece que muda todo dia. Chega a hora que ganha um rosto. E a Por Amor ganhou um rosto. E aí, o nosso desejo para esse ano é que ela ganhe e fique claro quais são seus braços, suas pernas, seu coração. Enfim, que ela ganhe essa persona por amor. Eu acho que tá perto. Incrível. Implantar cultura é difícil? Ah, demais, né? Demais. Eu gosto de um ditado japonês que fala que cultura é aquilo que permanece quando você esquece tudo que aprendeu. Então, tipo, Gostei. complicado. E para isso acontecer, é preciso de muita paciência. Muita Olha, paciência. em 1 ano e meio frequentando a igreja, o que eu posso dizer, se eu resumisse em uma palavra, eu me sinto amada. Mas de verdade. Eu não sei se isso já havia acontecido. Sou crente de berço, já fui em muitos lugares. Eu me sinto muito amada. E a minha maior alegria é ver a minha mãe. Sua mãe vai? Vai, Que legal. tem uns 2 meses. Que legal. É uma Poxa. alegria. Qual é o pra nome mim. dela? Cláudia. Cláudia. Beijo, dona Cláudia. Dona Cláudia tá amando. Que legal. E- E ela também já é da fé cristã ou não? Era e não frequentava mais há uns 15 anos. O quê? Uhum. Poxa vida. Eu Legal. sou muito grata. É. Ela é encantada com a forma como você fala do amor de Jesus. E esses dias, eu não sei o que eu falei pra ela no carro, ela falou: você ouviu a pregação e tal, tal, tal. E a gente chega antes, sempre, pra tomar um cafezinho. E aí ela tem uma frase que é: agora o culto pode começar. Sabe quando? Quando o Thiago chega. Ela fala: Jesus chegou, agora o culto pode começar. Thiago tá aqui com a gente. Vem cá, Thiago, vem cá. Dá um oi aqui. O Thiago de Castro é pastor da Por Amor, marido da Gi. O próximo aí, né, tem que estar com a gente. Sim. Você topa tomar um café com a gente? Vamos já marcar. Vou até pegar mais um café depois de ver o Thiago. Pega, pega. Aliás, a Flavinha Norte, da Aba Pôster, Mandou. o lançamento da caneca pro Victor. E também aqui é Naturê, né? E temos Naturê. a Naturê. É. Bebida funcional, deliciosa. Ana e Gil Matamos. enviaram. Matamos o café? Matamos. Pô, amigo. Temos lá fora temos mais. Faz parte. E a Ana falou: vou mandar um cupom de desconto. Café 10. Ah. O mês de julho inteiro, você que comprar a Naturê, falar Café 10. Você ganha 10% de desconto. Seja nos kits, na bebida, no almoço. O Victor sempre tá Demais. consumindo. Eu gosto também amo. muito. E é de verdade. Eu não conheci eles assim, me mandaram lá pra eu fazer um post. Não, eu comi, amei e iria comer mesmo se fosse. Se me mandasse ou não mandasse, eu iria comer, né? E eu gosto muito, é uma comida muito boa e pessoas muito queridas, né? Eles são demais. Eles E são fiquei demais. feliz da sua mãe. Eu queria falar isso, que eu fiquei feliz. E das coisas que acontecem na Por Amor que eu mais gosto, essa é uma delas. Uma galera muito distante do que é frequentar culto religioso. Sim. E vai na Por Amor e não para de ir. E também o fenômeno das religiões. Então tem muito católico, tem muita gente ateia, agnóstico e tipo... Pô, mas o que você tá fazendo aqui? Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir. Então isso acontece muito na Por Amor. Muito. Isso, assim, pra mim é das coisas mais bonitas e das que acontece lá, das que eu mais gosto. Sabe? Essa experiência de gente que tava decepcionada ou que não tem nada com Deus. E que de repente fala, não, mas espera aí. Tem até uma história bacana de Hoje ele é meu vizinho. E ele não queria nada com Deus. Tipo, ele se dizia agnóstico e tal. E na época noivo de uma menina e na pandemia ela colocou um sermão lá da Por Amor pra ouvir. E ele conta que ele tava lendo um livro na sala. E a menina assistindo o sermão, ele lendo um livro, nada a ver. E aí ele começou a ouvir assim, aí ele falou que ela tava na frente, então ela não via que ele tava olhando a TV. Ele começou a olhar a TV assim e falou, mas se
Deus, é isso aí que esse menino tá dizendo? Não sei se eu não acredito. E começou. E era pandemia na época, né? Enfim, hoje os dois estão lá na Por Amor. Que irado. E essa ideia de Jesus sendo um cara que faz sentido é importante pra mim. Até hoje no CrossFit o meu coach perguntou pra mim, falou, cara, qual que é o seu sonho com esse negócio de igreja? Ele nunca foi nem nada, né? Eu falei, cara, meu sonho é que as pessoas que não são da igreja, quando escutam o que eu tenho pra dizer, percebam que Jesus faz sentido. Talvez a religião não faça. E às vezes não faz nem pra mim, pô. Entendeu? Às vezes eu olho e falo, pô, isso não faz sentido nenhum pra mim. Mas é a religião. Tem um monte de coisa que não faz sentido. Mas Jesus faz. Jesus sempre faz. Porque Jesus, ele é a imagem daquilo que um ser humano deseja ser. Pode ser que não consiga ser, pode ser que não saiba nomear como Jesus, mas todo ser humano quer perdoar ao invés de se vingar, no fundo, no fundo. Todos. É que a gente não tem força pra isso. Todo ser humano quer amar ao invés de odiar. Todo. Mas a gente não tem força pra isso. Então, quando Jesus aparece, todo mundo tem um negocinho lá na alma que faz assim, ó, tipo um imã. Fala assim, tá me empurrando pra lá. Dá vontade. Dá vontade. Dá vontade. Então, esse é o desejo que eu tenho no meu coração para Por Amor também. E quando isso acontece, me alegra muito. Obrigada, Vitor. Foi incrível ter você aqui. Realizamos nosso sonho, Rodrigo! Demais, Yes! demais. Tô muito feliz. Pô, vocês estão sonhando baixo. Imagina, que isso. Sonhem gente- de verdade, a gente. gente Eu sou te- vizinho de vocês. a Posso gente vir aqui quantas admira. vezes vocês quiserem. Demais. Poxa, E somos muito edificados com tudo que você compartilha. amém. Muito obrigada. Eu tô aqui, desculpa, no celular, mas é porque eu tava revendo aqui uma conversa nossa de dezembro de 2019, antes da pandemia. Aham. Um desejo meu com o Vitor, e aqui eu fiz algumas perguntas já para esse futuro documentário. É verdade. Do Vitor O Rodrigo Azevedo. pensa. É verdade. Eu tenho um desejo, Vitor, de a gente gravar um doc. Eu acho que esses 5 anos passou muito rápido e tudo mais, mas como você disse, parece que são 20. É. A gente tem muita história para contar, Muita. de muita coisa que rolou, enfim, durante esse tempo, que daria um baita filmaço. Aham. E, enfim, seria bem interessante. Ia ser muito legal mesmo. Fica aí novamente Fica aí a esse pulga, né? convite. exatamente. Essa semente Essa provocação. pra gente manter isso e fazer algo desejável Pô, ia aí ser bacana, pra hein? ser compartilhado e visto pros próximos Ia ser tempos. aí. bacana. Eu acho. Imagina um negócio assim, pá. Sim. Que todo mundo olha e fala, que negócio que é esse? Como assim? Que Eu que até é isso? mandei um nome Igreja? provocador na época, eu mandei qual seria o nome do documentário, que eu não vou colocar Era aqui. como que era? Você lembra Hipergraça? mesmo, Como que é? cara? Lembro. Hipergraça se chamaria É, o filme documentário. Hipergraça. Tem graça que não é hiper? Então. Tipo assim, ia ser muito legal. Ia ser Nossa, muito ia legal. gostar. Caraca, tu lembra mesmo? Lembro, Fiquei assustado agora. Lembro, Caraca, lembro. que memória. Lembra? Não, eu tenho um desejo, hein? Vamos, Quero. vambora. Vamos fazer isso. Quero. Vai ser- Eu sempre falo que pra gravar um documentário, principalmente documentário, Vitor, isso eu já sentia muito quando eu fazia casamentos e tal. A gente teve uma conversa aquele dia de horas, porque faz sentido conhecer pessoas e desejar conhecer a história delas. Aham. Então, toda vez que eu vejo alguém que eu gosto muito, seja um cantor, um ator, um pregador, enfim, um artista que eu olho para aquela obra e admiro, eu falo, pô, eu quero conhecer quais são as falhas que essa pessoa tem, quais são os dias, qual é a humanidade Legal, dela. legal. Eu quero andar com ela e quero contar a história dela, porque Legal. é tão incrível que é preciso humanizar. Amém. Lindo. E isso e fora tudo isso, é preciso acreditar em quem está contando a história e quem está ali como essa pessoa que está sendo vítima dessa câmera, também confiar em quem está do outro lado. Sim. É uma troca muito... uma troca de confiança. Exato. Legal. Então, Vai rolar. Por mim, tô dentro. Opa, e eu já tô louca pra assistir. vai ser demais. Vai Tô ser dentro. demais. Tô dentro mesmo. Bora. Que café gostoso. Tô muito adorei. feliz. E você que nos acompanhou, muito obrigada. Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários aí. Vamos atiçar aí o Vitor e o Rodrigo para eles fazerem esse documentário acontecer. Nos siga nas redes sociais. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Matamos o café, agora a gente vai fazer o quê? Tomar uma bebidinha da Naturê. Um beijo. Quer um café?
Ótimo.